O assunto de hoje é respondendo a pergunta: quanto tempo demora para terapia fazer efeito ou para terapia dar resultado? Você que está assistindo aí acabou de chegar. Chuta um número de sessões. Quantas sessões demora de terapia para a pessoa ter algum resultado na vida dela? Você consegue chutar um número aí de sessões? Por favor, diga para mim. Não reparem, por favor, a bagunça do ambiente. A gente tá em mudança. Hoje mesmo a gente começou a fazer várias coisas da mudança, então a casa tá uma bagunça. Eu até borrei o fundo aqui, porque senão a bagunça ia ficar um negócio ainda mais preocupante aqui na câmera. Beleza? Tem gente falando que demora 6 sessões, 1 sessão, 10 sessões, 3 sessões, 8 sessões pra você ver resultado na terapia. Tem gente falando que depende da pessoa. Tem gente dizendo que é mais ou menos 8 sessões. Tem gente falando que são muitas sessões, a vida inteira de terapia, 20 sessões. Deixa eu tentar dar uma resposta pra vocês e justificar a minha resposta, tá? Quando eu tinha 10, 11 anos, eu tive meu primeiro ataque de pânico. E eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu fui deitar de noite pra dormir. E eu comecei a, por algum motivo, prestar muita atenção nos meus batimentos cardíacos. Sei lá, eu não sei, eu acho que tava muito silencioso o quarto. Eu tava meio nervoso aquele dia, eu não sei. Eu tinha 10 anos, eu não lembro direito. Eu comecei a prestar atenção demais no meu coração batendo, como se eu pudesse ouvir o barulho dele batendo. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tava com o nariz meio trancado e eu comecei a prestar atenção na minha respiração, no barulho que ela fazia. E aquilo começou a me deixar nervoso. Do tipo, nossa, eu acho que meu coração tá meio acelerado, eu acho que minha respiração tá meio rápida demais. E isso foi começando a me deixar mais preocupado. Quanto mais preocupado eu ficava, mais a minha respiração acelerava e o meu coração também. Isso foi gerando um ciclo vicioso. E no fim, quando eu percebi, eu, criança, com 10 anos, tava ali tendo um ataque de pânico completo. Que é o quê? É você sentir que tá prestes a enlouquecer ou prestes a morrer, que algo muito ruim vai acontecer. Sentir que você não consegue controlar a ansiedade do seu corpo, sentir que você não tá no controle do que tá acontecendo. É uma experiência muito ruim. É um pico de sintomas de ansiedade tudo ao mesmo tempo. E eu tinha lá meus 10, 11 anos e tava tendo meu primeiro ataque de pânico. Graças a Deus, a minha mãe e meu pai perceberam que tinha algo estranho. E em vez de me levarem no médico cardiologista ou no pneumologista para ver a minha respiração, meu coração, eles foram direto pro psicólogo, porque eles sentiam que tinha alguma coisa psicológica ali. E eu lá com 10, 11 anos fui na minha primeira consulta com a terapeuta. E era terapeuta da terapia cognitivo-comportamental. E eu lembro que na primeira consulta com a terapeuta, só eu e ela, claro, ela tentou entender o que estava acontecendo comigo, fez várias perguntas, e depois ela me fez uma sugestão. Imagina eu lá, pequenininho, 10 anos, olhando pra terapeuta, e a terapeuta me disse: Henrique, eu queria te pedir que, a partir de hoje, todos os dias, antes de dormir, você, em vez de deitar direto pra dormir, eu quero que você se encoste na cabeceira da cama, coloque as suas 2 mãos na sua barriguinha, e eu quero que você respire bem fundo e solte o ar bem devagar pela boca, olhando para suas mãos, observando como as suas mãos que estão na sua barriguinha sobem e descem, sobem e descem. E ela fez aquilo comigo durante a sessão e me pediu para fazer a mesma coisa antes de dormir em casa. E eu lembro que naquele mesmo dia eu fui deitar e vocês já entenderam, né? Pra mim, o ambiente que gerava esse gatilho do ataque de pânico era o ambiente da minha cama, do meu quarto. Foi justamente por isso que ela me pediu pra fazer o exercício no meu quarto, né? Naquele mesmo dia, eu antes de deitar, fiz exatamente o que a psicóloga pediu. E eu não tive ataque de pânico naquela noite. E na verdade, depois que ela me ensinou essa técnica de respiração, eu não tive mais ataque de pânico na noite seguinte, nem na outra. Essa fase passou e eu passei a minha infância inteira sem ter ataque de pânico. Então, pra mim, no meu caso, uma criança de 10, 11 anos que estava tendo ataques de pânico, a terapia deu resultado em uma sessão. Foi a minha história, deu resultado em uma sessão. Porque eu aprendi como me acalmar. E a terapeuta teve muito entendimento da minha situação. E ela entendeu exatamente que o Henrique precisa é aprender a se acalmar sozinho com essa técnica. Eu vou ensinar isso pra ele e quem sabe a gente já vai ter resultado agora. E deu certo, eu tive resultado em uma sessão. Agora, 17 anos depois desse acontecido, pensa, eu era uma criança de 10, 11 anos.
Passa 15, 16 anos pra frente, eu era um adulto de 27 anos. E aconteceu uma coisa também, que em uma sessão mudou minha vida. Eu marquei uma consulta com um psiquiatra, no caso era uma profissional psiquiatra da Eureka Med aqui, da nossa empresa, porque eu tava com suspeitas de TDAH. E eu nunca achei que o meu TDAH seria um diagnóstico completo. Eu achei que eu tinha sintomas do transtorno, mas não o suficiente para você fechar um diagnóstico. É o que a gente chama na psicologia de um diagnóstico subclínico, que significa essa pessoa tem alguma coisa parecida com TDAH, ou com TOC, ou com depressão, o que você quiser, mas ela não tem sintomas o suficiente para você, olhando o manual diagnóstico, dar o diagnóstico oficial. Ela chega perto, mas não tem o suficiente. Eu achei que ia ser para mim. Exatamente isso. Eu achei que eu ia conversar com a psiquiatra e ela ia falar assim: Henrique, você tem traços de TDAH, mas não fecha o diagnóstico. Então, quem sabe você tenta dormir melhor, fazer exercício. Mas não. Na primeira consulta com o psiquiatra, ela começou a fazer perguntas pra mim sobre quando começaram esses sintomas, que eu sentia, se eu era uma pessoa agitada, impaciente, se eu mexia muito nas mãos e nos pés, se eu tinha a tendência de falar muito ou interromper as pessoas enquanto eu falo, se eu tinha a tendência de deixar muitas vezes as coisas pra depois, de perder objetos, esquecer compromissos. E eu fui falando assim, sim, 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 sim. Eu tenho isso desde que eu me lembro, desde criança. E aí, no fim daquela única consulta com a psiquiatra, eu recebi o meu diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, sem hiperatividade, mas com o diagnóstico. E aí comecei a fazer o tratamento com a Ritalina. Mais pra frente não me adaptei com a Ritalina, comecei com o Venvance, e é o remédio que eu tomo até hoje pra TDAH. Perfeito? Então pensa só, eu tinha 10 anos, fiz uma única consulta com uma psicóloga, e a minha vida mudou. Porque eu não tive mais ataques de pânico na infância. Depois de adulto, eu fiz uma única consulta com um psiquiatra e a minha vida mudou a partir dali. Nos dois casos, é importante que tenha um detalhezinho. Depois da primeira consulta, eu continuei me consultando. Nos dois casos. Na psiquiatra, agora há pouco, quando eu tinha já 27 anos, eu tive a primeira consulta, ela me receitou a Ritalina. Só que a Ritalina é um remédio super controlado, então você não pode simplesmente comprar na farmácia, pedir pro cara da farmácia, me vê uma Ritalina. Não. A receita é controlada, a receita tem uma validade, então a cada mês você tem que se consultar com o psiquiatra para renovar a receita, no mínimo para renovar a receita, e também se aproveita para conversar com ele sobre outros problemas e como tá rolando a coisa. E eu continuo me consultando com o psiquiatra até hoje, né? Uma vez por mês, na verdade até às vezes uma vez a cada 2 meses, é o meu caso. E também quando eu tinha 10, 11 anos, eu continuei me consultando com a psicóloga. Por várias sessões depois daquela primeira. Eu aprendi aquela técnica, aquilo mudou minha vida na hora, mas eu continuei entendendo qual que era a raiz da minha ansiedade, por que eu tava sentindo ansiedade daquela forma, que outras técnicas eu poderia testar, que outras dificuldades eu tinha na vida, e assim por diante. Então, olha que interessante. Quando você me pergunta quanto tempo demora pra terapia dar resultado, eu acredito que a resposta seja: a terapia dá resultado a cada sessão, dependendo do que você consegue descobrir naquela sessão. Então, pra mim deu resultado na primeira sessão porque eu descobri uma técnica de respiração que me ajudou a não ter ataques de pânico, né? Só que 2 sessões depois, eu descobri que a minha timidez era um problema que eu queria atacar e que eu poderia atacar esse problema de algumas formas que a terapeuta me mostrou. Talvez 10 sessões depois eu descobri que eu tenho uma tendência a ser um cara um pouco teimoso e rígido, que é muito apegado à sua rotina, e que isso estava fazendo mal pro meu relacionamento. E aí na outra sessão eu descobri que eu podia mudar alguns comportamentos no meu relacionamento para ser menos um cara super detalhista e quase com toque, e melhorar isso. Ou seja, olha que legal. A terapia dá resultado em quantas sessões? Não tem como responder isso. Ela dá resultado a cada sessão que você confia no processo e descobre algo interessante sobre você, sobre os outros. Descobre um jeito interessante de fazer uma mudança na sua vida. Isso que eu acho muito legal. Então, você pode me perguntar assim: Henrique, em 8 sessões de terapia com a Eureka, eu consigo mudar? Com certeza você consegue mudar. Mas depende, claro, do que você quer mudar, né?
Em 8 sessões eu consigo curar o meu TDAH? Não. E você não conseguiria em 16 sessões, em 32, nem em 1000 sessões, porque o TDAH não tem cura. O TDAH é uma doença crônica que você leva pro resto da vida. A mesma coisa vale para transtorno bipolar, para transtorno borderline, para transtornos de personalidade, etc. Então, depende da sua expectativa, você consegue muito resultado ou nenhum resultado. Perfeito? Mas se a sua expectativa, imagine que a sua expectativa é resolver uma questão pontual que está me incomodando. Por exemplo, eu não tenho o hábito de cuidar da minha alimentação e fazer exercício. E não importa a academia que eu contrate, nutricionista, personal, eu não consigo mudar isso. É uma coisa psicológica. Em 8 sessões, você consegue mudar, entender por que você está com esses hábitos ruins. E mudar esses hábitos ruins, com certeza. Não dá para prometer, porque cada processo terapêutico é único. Eu não posso fazer uma promessa de resultado aqui. Mas, em 8 sessões, se você se dedica a isso e você conversa com o terapeuta sobre isso, você consegue mudar. Porque pouca gente sabe do que eu tô falando aqui, mas a terapia é algo que você comanda e não o terapeuta. Tem gente que acha que vai chegar na terapia e vai ser como que um agente passivo do terapeuta. Que o terapeuta vai decidir o que ele faz e a pessoa só tem que ficar parada escutando e como se ela fosse uma espécie de cobaia num experimento. Mas não tem nada a ver com terapia isso. Na terapia, você não é passivo. Você pode se chamar paciente, mas paciente não tem a ver com ser passivo. Na terapia, você é ativo. Você decide o assunto de cada sessão. Você decide o que vai acontecer. E você, a cada 2, 3 sessões, pode entender. Tá dando resultado ou não tá dando resultado a minha terapia. Perfeito? E é justamente para incentivar que a gente quebre esses mitos sobre terapia. E o principal deles é que a terapia demora muito para dar resultado. E você já viu aqui comigo que a terapia não demora para dar resultado. Especialmente aqui na terapia da Eureka, né? É que a gente está fazendo pela primeira vez. Os pacotes de terapia da Eureka. Pacotes fechados que você pode contratar. A gente nunca fez isso antes e está fazendo isso pela primeira vez. E a grande vantagem é que você pode parcelar esses pacotes sem juros. Então você pode escolher um pacote de 8, 16 ou 32 sessões, parcelar sem juros e até parcelar de uma forma que não vá comer o limite do seu cartão. A gente está facilitando essa parte financeira, já que a gente não pode dar desconto na terapia por uma questão do Conselho de Ética da Psicologia que não permite, mas tem várias facilidades financeiras para você contratar esses pacotes. Então, o pacote de 8 sessões, você define qual é o seu objetivo. Eu quero entender se eu tenho TDAH, eu quero ajudar a melhorar alguns hábitos, eu quero tomar uma decisão difícil se eu termino esse relacionamento ou se eu continuo esse relacionamento. Quero entender por que a minha relação com meu filho não tá legal. Questões pontuais, você consegue resolver em 8 sessões, provavelmente. Nunca vai dar para prometer, porque cada pessoa é uma pessoa única, cada terapia é uma terapia. Mas você pode criar essa expectativa de em 8 sessões ter um baita resultado. Ou, em 16 sessões, você quer mudar vários comportamentos em várias áreas da sua vida. Em 32 sessões, você quer conhecer profundamente a sua personalidade, quer tratar vários diagnósticos, tudo isso é possível. Perfeito? Porque é você que comanda a terapia, não é o terapeuta. Eu odeio essa ideia de que você vai ser um cara que só senta lá, escuta o terapeuta e obedece o que ele faz. Essa ideia é totalmente antiga e nunca foi verdade. A terapia é você que decide o assunto, você que decide o foco, você que decide se tá dando resultado ou não tá dando resultado. Essa é a terapia que a gente oferece na Eureka. E pela primeira vez a gente está vendendo pacotes de terapia com sessões fechadas. Só que hoje é o último dia para você contratar um pacote desses. É o último dia em que você vai ter essas condições financeiras facilitadas de parcelamento sem juros, parcelamento que não come o limite do seu cartão. Você ganha a primeira sessão, na verdade a conversa inicial, que é tipo uma triagem. Você ganha isenção dessa taxa. Então, cara, tem várias facilidades. A gente trabalha com terapia comportamental. Que é a terapia mais prática e mais focada em resultados que existe. E talvez você não tenha caído aqui nessa live por acaso, mas seja o seu cérebro, você, no fundo, dizendo assim, cara, eu acho que eu preciso de terapia. E eu tenho medo que demore para dar resultado, e então eu entrei nessa live aqui para saber se vai dar resultado mesmo. Eu preciso saber mais sobre isso. Dá uma olhada lá no perfil da Eureka, que hoje é o último dia para você adquirir esses pacotes de terapia com condições super facilitadas. E ainda em 2023, finalmente quebrar esse ciclo vicioso que tá te fazendo tão mal.
construir novos hábitos, tomar uma decisão difícil para acabar o relacionamento ou continuar o relacionamento, tomar uma decisão difícil de trabalho e assim por diante. Se você quiser aumentar o número de sessões do pacote, você pode ir aumentando conforme a terapia vai rolando e a gente pode negociar de você continuar com condições bem facilitadas. E se você já é paciente, é só mandar uma mensagem pro WhatsApp da Eureka que a gente vai te explicar como é que funciona. Beleza? Um beijão, galera. Espero vocês aqui dentro. Tirem todas as dúvidas que vocês têm lá no site que explica os pacotes. É só dar uma olhada no link do perfil. Lá no link do perfil, o site explica todas essas dúvidas que vocês estão perguntando aqui. Beijão. Tchau, tchau.